Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, no meu podcast Always in Beta. E hoje eu vou falar para vocês sobre o caso Dalai Lama, avô ou abusador. Roda a vinheta, editor. Passada aconteceu algo muito, no mínimo, difícil de comentar, ou mesmo de tomar partido ou posicionamento, que foi um vídeo que foi divulgado, no qual a sua santidade Dalai Lama, do budismo tibetano, dando um beijo numa criança, um adolescente, e falando em bom inglês, chupa minha língua. E eu realmente fiquei um pouco chocado com essa situação. Resolvi dar uma estudada a fundo sobre isso, até para poder dar a minha opinião aqui, compartilhar com vocês. Cerca de 2 anos atrás eu fiz um vídeo sobre a monja Coen, que se tornou embaixadora da Ambev da moderação, e eu fiz uma crítica sobre isso, que na minha visão, apesar dela ter a liberdade de escolher a imagem que ela quiser, mas eu achei que poderia ser algo negativo ela atrelar a imagem dela de monja ao álcool. Mas dessa vez é um pouco diferente em termos de profundidade. Edsa, Maitang. Edsa, Maitang. Para quem não entende muito, né, igual eu, minha base de religião é a cristã, é a católica. Claro que eu já tive algumas experiências e algumas leituras acerca do conceito do budismo, Buda, Dalai Lama, só que essa última semana eu procurei um máximo de visões diferentes para poder passar aqui para você e poder refletir sobre o que aconteceu, né? E aí, primeiro, para quem não entende, segundo a crença budista, os Dalai Lamas, gente, são considerados manifestação do Bodhisattva, que é Buda, da compaixão. Então, geralmente ele é escolhido para reencarnar e servir o povo, tá? E conforme essa religião, ele já reencarnou 13 vezes desde 1381, tá? Quando nasceu o primeiro de seus encarnados. E aí a busca pelo Dalai Lama, ela é anterior, vem antes mesmo do processo que a gente está vendo hoje. Então, assim que o Dalai Lama morre, há uma procura desse escolhido, né? E aí o que acontece? A sua santidade Dalai Lama, o budismo tibetano, ele hoje tem cerca de, se eu não me engano, 87 anos. Então ele já tem uma certa idade dentro desse processo. E ele, no dia 10 de abril, se envolveu numa polêmica, né, que ele já pediu desculpas também, né? O escritório do Dalai Lama disse que deseja se desculpar com o menino e sua família, bem como com seus muitos amigos em todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado, acrescentando que lamenta o incidente. E aí, muitas pessoas levantaram vários pontos. Vou colocar o vídeo aqui na edição do Dalai Lama, no qual ele falou em inglês, chupa a minha língua. E isso gerou muito cancelamento, muita revolta, muita gente até posicionando e colocando o Dalai Lama como um pedófilo, né? Porém, nesse evento que ele promoveu e esteve presente, foi um evento da M3M Foundation,
que é um braço indiano. Lembrando que o Dalai Lama, ele saiu do Tibete. Quem quiser ter um filme, inclusive, que explica isso, que é filme, é inclusive com o Brad Pitt, muito legal o filme, recomendo, que é Sete Dias no Tibete, na verdade 7 anos, perdão, gente. O filme é 7 anos no Tibete, que conta a história de um nazista que foi ao Tibete para subir o Monte Everest e acabou ficando por lá se transformando. E dentro da história tem o pequeno Dalai Lama, que é o nosso, ou de Sua Santidade Dalai Lama. E nessa história, por que eu estou contando isso? Porque tem toda uma questão política também envolvendo o Dalai Lama, muito mais profunda do que simplesmente esse caso de cancelamento desse beijo. Assim, eu não posso condenar, aí é uma opinião do Thiago, eu não vou condenar o Dalai Lama. Na verdade, eu não posso condenar o Dalai Lama, visto que a cultura dele é realmente muito diferente da nossa. Mas o que é algo que eu pude perceber no vídeo, que mesmo que o Dalai Lama tenha feito essa atividade como se fosse um avô brincando com o neto, o que eu já acho para a nossa cultura muito difícil. Meu avô tem 90 anos, ele não brinca com a minha prima de segundo grau criança, entendeu? Meu avô não faz isso. É claro que eu estou comparando com o meu avô. Eu poderia realmente. A única coisa que eu vejo que é necessário que é o seguinte: é, apesar do Dalai Lama ter feito essa atividade como se fosse uma brincadeira entre o avô e neto, talvez foi o que as, as notícias e as instituições envolvidas a ele disseram. É fato que a criança ela não se sentiu confortável com o que aconteceu e, e sim, dentro da nossa cultura ocidental, foi visto como um abuso infantil. Isso a gente não pode negar. Só que alguns pontos faltaram. Claro que quem é budista, eu vi muitas pessoas defender o Dalai Lama por toda a história, foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Ele saiu do Tibete por conta de uma questão de geopolítica com a China, e ele está exilado na Índia há muito tempo, então tem toda uma história geopolítica e absurda que muita gente não entende, que ao estudar sobre essa questão, para poder falar para vocês, eu pude ver isso. O ponto é que os dois lados trouxeram argumentos. Tem uma turma que trouxe o argumento de que o Dalai Lama ele abusou dessa criança, ele agiu de uma forma pedófila, que ele precisava ser punido por isso, enquanto que outras pessoas, em sua maioria budistas, que eu não acho errado também, que eu entendo o ponto de vista, né? Porque é muito complicado você julgar um líder religioso, né? A gente teve um caso recentemente aí do Pensa, Maitão. Pensa, Maitão. por exemplo, do João de Deus, assim. Muita gente colocava ele quase como um santo, né? Então é o perigo de se colocar um ser humano como um Deus aqui na Terra. Isso é muito complicado. A gente não pode colocar ninguém no pedestal, porque independentemente a crença, a espiritualidade, a sua missão aqui, dentro desse plano ou do outro, você é um ser humano. Então, o ser humano está factível a erros. O ponto-chave é que muitos budistas e pessoas que defendem que o que o Dalai Lama fez não há nada de errado, foi que dentro da cultura tibetana é comum ver avós idosos não apenas dar beijinho na boca das crianças pequenas, tá? Mas também dar um pequeno doce ou um pedaço de comida às crianças, tá? Então isso é normal. Uma outra coisa também, dentro da cultura tibetana, em geral, quando se vê outra pessoa, você mostra sua língua, você acaba mostrando sua língua para mostrar que você não é um demônio, porque geralmente é uma história contada dentro do ambiente tibetano, que eu não vou contar com todos os detalhes, que quando você mostra sua língua
e a língua sua não é preta, significa que você é do bem, entendeu? Então, aí muitas pessoas colocaram essas histórias, colocaram essas citações, entendo esse ponto de vista, porque, como eu disse para vocês, né, essa história, é, as pessoas têm medo da reencarnação do rei Langdharma, que tinha uma língua preta e era tirano. Então os tibetanos passaram a fazer isso como cumprimentar um com os outros e reconhecer se aquela pessoa tem espírito maligno ou não. O que aconteceu do Dalai Lama é que ele pediu suck my tongue, ou seja, chupe minha língua. E aquilo ali pegou muito mal, não só pelo inglês dele que não é muito bom, e também pela forma que foi colocado no Ocidente. E aí o Dalai Lama sofreu um cancelamento, a imprensa agiu pedindo desculpas, a imprensa que está do lado dele, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu ali. É muito difícil você julgar, né? A gente acaba julgando, se ele faz isso ao vivo, imagina fora. Então a gente acaba julgando isso tudo, como a própria BBC disse, ele trocou o verbo se pelo suck. Ou seja, então isso acabou sendo prejudicial demais para ele, que rodou o mundo esse vídeo, e que eu já coloquei aqui no nosso vídeo aqui de avaliação, porque eu realmente não posso cravar e cancelar e colocar um rótulo na cabeça do Dalai Lama que ele é pedófilo. É até uma insanidade da minha parte. A gente tem que dar a opção, né, a dúvida, a chance de defesa. Isso é ser justo. Então, na minha visão é essa. Eu acho, sim, que no primeiro momento eu vejo que houve vários erros do Dalai Lama como ser humano. Não acho que ele esteja, como alguns, né, senil, demente. Acho que se isso for verdade, os assessores teriam que tomar providência para quando ele aparecer em público e não fazer esse tipo de situação. Porque se ele é alguém encarnado de Buda e não deveria estar com demência, também é um outro ponto. Então, como eu disse no meu último vídeo falando da Monja Coen, são seres humanos, gente. E ser humano nenhum pode ser colocado no pedestal. A gente realmente tem que respeitar e tem que entender. E aí eu vou entrar numa parte que aí entra a questão dos gurus, a questão de endeusar pessoas e como que a gente tem que ter um extremamente problema e muito cuidado. Primeiro que o Dalai Lama, gente, não é a primeira vez que ele erra nisso, né? A gente vê, Dalai Lama tem quase 90 anos, então logicamente que algumas das crenças dele e o mundo que ele vivia não é o mundo que é hoje. E tá tudo bem, porque é normal. Minha avó, meu avô, eles falam algumas coisas que eu não concordo. E aí talvez o Dalai Lama tenha dentro da sua crença, dentro da sua história tibetana, certas questões que ele ainda defende, apesar de que, na minha visão, foi um abuso infantil. Mesmo que a criança entenda que aquela pessoa é o Buda encarnado, é o Dalai Lama, a gente sabe que não deixa de ser um abuso, porque, né, eu, pelo menos assim, é muito difícil você ver um avô pedindo um beijo e pedindo chupa minha língua. Ou que seja, deixa eu ver sua língua. Às vezes foi isso que ele falou, como algumas pessoas defenderam. Ele falou assim, ó, em vez de ele falar see my tongue, e mostrar a língua para ver que não é o diabo, é o capeta, não sei o quê, ou o rei encarnado ruim, ele falou suck. E aí houve um erro de tradução. Então assim, na minha visão, eu ainda acho que a gente tem que dar um braço a torcer. A gente tem que dar um voto de questão pelo cara ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Mas como a internet é muito rápida e a gente usa a internet para descarregar e julgar tudo que a gente quer, a gente cancela as pessoas. Apesar de que acho que foi um erro do Dalai Lama que ele fez. Acho que faltou um pouco de assessoria ali. Talvez ele mesmo vir a público e explicar o que aconteceu, como a sua santidade para alguns budistas. E eu vi inclusive monges criticando a atitude dele. Então é algo para a gente levantar. E aí, porque isso queimou um pouco a reputação dele. Porque, claro que as pessoas que são budistas, tibetanos, vão acreditar nele. Assim como provavelmente alguém, se falar que o Papa dando um beijo em alguém, pedófilo, talvez a pessoa vai defender. Porque isso é normal, a gente não quer acreditar. Acreditar na verdade, acreditar nos fatos, é muito difícil. A gente viu isso nas últimas eleições aí. Tudo que aconteceu, é muito difícil a gente acreditar na verdade. E é como se fosse o filme do Arquivo X, né? Eu quero acreditar.
A verdade está lá fora. Às vezes a verdade verdadeira ninguém quer saber. Você ainda quer viver nesse mundo que a gente construiu, nessa narrativa, que logicamente sempre vai ter um defendendo a narrativa do outro. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou entrar na minha reflexão final aqui. Primeiro é importante a gente entender que, independentemente da religião sua, existe uma questão da espiritualidade que é muito mais importante que todas os rituais, né? Seja ele ubandista, católico, evangélico, judeu, enfim, budista, todos eles pregam a espiritualidade, o bem, o ser humano, o amor. E aí, no caso específico do Dalai Lama, que eu já disse aqui, reafirmei, achei que ele errou, independentemente se aquilo é algo comum no Tibete, apesar de que eu li muitos artigos falando que isso não é mais praticado, tá? Mesmo na região do antigo Tibete que ele vivia, né? Porque ele está exilado na Índia. Não é algo que é mais praticado. É um fato que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão de endeusamento das pessoas, né? No fim, todos nós somos seres humanos, cada um com as nossas missões. Como eu disse, não é o primeiro nem o último. No meu canal do YouTube tem vários vídeos que eu falo sobre essa questão do guru, essa busca por esse guru, por essa pessoa que vai te encaminhar. Eu sou uma pessoa que já vivi bastante isso, de buscar alguém para me colocar no caminho. No fim das contas, é tudo muito simples. Você tem mentores, você tem pessoas que vão te ajudar, mas a jornada é totalmente sua. Fica claro que questões que envolvem poder, dinheiro, podem sim mudar a forma como você lida com a vida e com as coisas. A questão da soberba, da vaidade, é algo que pode acabar surgindo, né, em função muitas vezes do que você exerce em vida, e isso é um perigo que todos os gurus, Osho, todos eles acabaram caindo na tentação, ou mesmo caindo em algo como poder, como dinheiro, como sexo e etc. Então, o caso fosse comprovado que houve esse abuso infantil, o Dalai Lama não seria o primeiro. A questão é que a gente tem que dar um voto pela cultura do Ocidente ser diferente do Oriente, pelo nosso ponto de vista ser diferente do dele. O nosso ponto de vista é um ponto de vista ocidental, então eu acho que a gente não tem esse direito. Com certeza houve frustração dos budistas famosos, lógico, porque como todo líder, né, toda autoridade, toda, né, como é falado sua santidade Dalai Lama, né, assim como é santidade o Papa correspondente, então é algo bem complicado. Ele pediu desculpas, logicamente, se ele pediu desculpas mesmo pela assessoria, ele percebeu que houve um erro, apesar de que eu acho que seria muito mais lúcido e melhor se ele pedisse desculpas por ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz e ter toda uma história e reputação a zelar. Mas, enfim, na minha visão, e aí fica de reflexão para vocês, não cultue as pessoas como deuses. Aqui no nosso plano, no nosso planeta, não há deuses. Há pessoas, seres humanos comuns, normais, e que possuem uma missão e que buscam aquelas necessidades básicas de aceitação, necessidade de ser reconhecido, necessidade de ser importante, que eu falei no vídeo do Peter Diamandis, a necessidade de contribuir, a necessidade de crescer, a necessidade de afeto, a necessidade de ser livre, de ter liberdade, a necessidade de ter certeza. Então todos nós somos seres humanos, estamos possíveis e passíveis de erro. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você acha que o Dalai Lama errou, coloca aqui embaixo nos comentários. E se você acha que não houve nada demais, também coloca aqui embaixo e dê sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!